quantas vezes você já treinou, perdeu peso e recuperou isso tudo com juros e correções matemáticas, causando assim aquele efeito sanfona que deixa aquelas estrias que a gente não gosta, né? Vem comigo e vamos conversar sobre isso. Fala, meus queridos, Sidney aqui. E quantas vezes você já tentou perder peso, né, e parou no meio do caminho e voltou à estaca zero? Ou até pior. Bom, se você está curtindo o meu trabalho aqui, eu fico agradecido desde já por você já estar aqui, mas eu peço que você vá aqui embaixo, curta, compartilha, acione o sininho de notificações para ficar por dentro das coisas que eu vou postar aqui. Isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal, então eu conto com a sua ajuda e vamos para o que interessa. Bom, como está no tema desse vídeo aí, né? A gente vai falar de 3 maneiras para você observar se você se enquadra dentro desse perfil. Bom, primeiramente, dê uma olhada para si mesmo. Dê uma olhada para os seus resultados. Vamos focar somente nos resultados que diz respeito aos objetivos que você tem com relação à sua saúde. Se você está cuidando da saúde, se você tem um objetivo de emagrecer, se você está alcançando isso, se você tem um objetivo de ganhar massa magra ou ganhar músculo, se você está alcançando isso. Porque existem algumas coisas que você pode estar acontecendo na sua vida que está te travando aí e não está deixando você ir para frente. E uma dessas é o paradigma. É um programa mental, né, que tem controle exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. E quase todos nossos comportamentos é habitual. São coisas que a gente faz todos os dias a mesma coisa. A gente tem que levantar cedo, fazer todo aquele ritual. Isso é normal. Então, isso é um paradigma. E também pode existir outro tipo de paradigmas que diz respeito às coisas externas. Que vamos dizer assim, há o paradigma cultural. Uma cultura rege um paradigma. Então, tudo que está ali dentro daquele caixotinho, né, a gente pode chamar de paradigma. Tá bom, mas como isso pode atrapalhar na nossa vida? Bom, primeiro a gente tem que entender como os paradigmas são formados. A gente tem a mente consciente, a mente subconsciente, que vem sendo lapidada desde os primeiros suspiros que a gente deu aqui na Terra, né? Então, assim, tem o paradigma, como eu falei, que é o paradigma de pai e mãe, que são as crenças daquela família, tem o paradigma da sociedade, né? Tem o paradigma cultural, então tem vários tipos de paradigmas. E o que diz respeito à nossa forma de ver a saúde é como a gente teve lá atrás, né? Os nossos modelo de saúde. Então a gente deve sempre olhar para ver se a gente não está no piloto automático, porque o paradigma ele tem a capacidade de travar a gente. Por exemplo, você começa a perder peso e vai bem, você se programou para isso, você está se alimentando bem, só que a tendência é que o paradigma vai querer trazer para você para o habitual. O cérebro não entende que aquilo é uma coisa boa para você, ele entende que você está saindo do habitual. Então você que precisa dominar essa situação. É por isso que é importante a gente entender essa questão do paradigma, não só para essa questão de saúde, como a gente vai bater um papo aqui, mas também como para todas as outras coisas que a gente quer na vida, não é mesmo? Então é bom a gente dar uma olhada para isso. Então assim, o paradigma, ele vai fazer isso. Você vai caminhar direitinho, só que qualquer coisa vai te distrair, vai te trazer para a zona de conforto de novo. É isso que é o poder do paradigma. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. A segunda maneira para a gente saber se a gente está no caminho certo, em busca de uma saúde equilibrada e duradoura, é a gente olhar para os nossos programas mentais. Como eram os nossos programas mentais de saúde quando a gente era pequeno? Na sua casa era assim, todo mundo comia tudo, chocolate, tinha tudo assim, com fartura nesse sentido de coisas que são gostosas, mas assim, de que de certa forma também, né, com exagero pode se tornar prejudicial, né, e é viciante. Quem não gosta de um chocolatezinho, né? Eu também adoro chocolate
Mas para tudo tem sua hora, a gente tem que saber dosar aí um pouco. Mas nem sempre a gente sabe dosar. Porque se a gente tiver a programação de saúde lá de trás, se você dá uma olhadinha para trás e você perceber que lá na sua infância você tinha isso tudo e que você nunca parou, você sempre manteve, olha só, então você tem um paradigma formado, um programa mental formado de saúde, que talvez possa estar também dificultando você alcançar os seus resultados e depois manter, porque não é só chegar lá, o difícil é manter. Então assim, paradigmas são formados lá atrás, quando você é novinho, porque você só tem o subconsciente em funcionamento e bombando, né? O seu subconsciente está lá a todo vapor e os seus pais, os nossos tios, os nossos amigos, os nossos avós, a sociedade, tudo colocando as coisas dentro da nossa cabeça, sem a gente saber de onde está vindo. E depois você está aqui programado do jeito que todo mundo te colocou. E é assim que a gente está aqui, programado. Então, o interessante disso tudo é parar, dar uma olhada ao redor, perceber que você precisa tomar conta desse volante aí, que é uma máquina que tem uma potencialidade inimaginável. Se a gente soubesse o poder que nós temos, utilizando a nossa mente, que a gente utiliza muito pouquinho, eu estou falando isso tudo aqui, eu estou em desenvolvimento, eu estou também em busca do aprendizado. E isso, acredito que é para sempre, você nunca vai chegar a ser um Deus aqui que vai saber tudo. Mas você busca, você vai atrás de certos conceitos e toma certo tipo de cuidados. E aí que está a importância de você parar e olhar a sua programação de saúde, ver se ela está te atrapalhando aí na busca dos seus objetivos. E é interessante também você dar uma olhada como é a sua autoimagem. Como é a sua autoimagem, porque também, assim como o nosso paradigma alimentar, vamos falar assim, é formado lá atrás, a nossa autoimagem de como a gente era tratado lá na infância, se a gente era ponderado pelos nossos pais, pelos nossos tios, né? Se a gente sentia confiança, segurança, isso tudo vai refletir na nossa autoimagem. Então, como você tem o hábito de se olhar e às vezes se enxergar ali no espelho ali, e não gostar do que você está vendo, ou você está acima do peso, olha e não gosta, e vai fazer o exercício, mas você tem uma autoimagem, a última que você tem de muitos anos aí talvez, que você engordou e não conseguiu mais emagrecer, você olha para o espelho, você sempre vai ter uma imagem na sua cabeça daquela imagem sua que você viu no espelho. Então, é interessante você olhar para a autoimagem e tentar trabalhar na sua mente a autoimagem que você quer para você agora. Vamos esquecer o passado, no sentido que a gente não vai se apegar nele, a gente só vai conectar os pontos de lá para cá. Vamos ver como a gente quer o futuro, mas como a gente não pode viver ele ainda, a gente vai viver o presente. Então, dá uma olhada assim nessa autoimagem que você faz de si mesmo. Você, quando fecha os olhos, como você se vê? E aí, nessa imagem da mente, se você não gostar, você tem que mudar essa imagem. Você vai ter que colocar uma imagem na sua cabeça com as suas perfeições, todas as perfeições que você tem. Então a autoimagem que a gente tem, se ela for uma autoimagem que você não se enxerga bem, que você se sente excluído, porque todo mundo não gosta da sua aparência, busca isso dentro de você. Isso tem que ser muito natural. Eu até escolho esses lugares, estou sempre aqui assim, na natureza para falar desses assuntos, porque isso tem que ser natural, assim como a natureza, você tem que ser natural nisso aí para buscar essa essência. Então assim, será que você está no piloto automático ou você consegue enxergar onde você está errando? E vamos para a terceira, que é a atitude. Porque é o seguinte, já aconteceu isso provavelmente. E já aconteceu comigo também, de eu falar que eu ia fazer alguma coisa e não fazer. Só que é importante a gente parar para observar isso e ver que a gente erra nisso.
e tentar consertar. Então, você se programa toda para fazer tudo. Começa a pesquisar as coisas, fica ali por dentro, começa e para. Esse é a fase mais difícil aí, talvez, porque, como eu falei, o paradigma, ele vai te trazer para a zona de conforto de novo. Você não percebe isso, mas o cérebro vai te sabotar. Você vai arrumar pequenas desculpas para você não fazer. Vai por mim. Isso já aconteceu comigo, acontece com os outros, porque nós somos seres humanos e é assim. Só que existe forma de trabalhar isso. Entende? Então, assim, tem que ter atitude, depois você vai ter que sustentar isso, né? Você vai ter que repetir, 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 repetir. É por repetição, porque aí depois você vai transformar isso em um hábito. A sua mente vai entender que aquilo agora é o seu novo hábito. Entende a importância de mudar o hábito? Pegar um hábito saudável e colocar num lugar, um hábito ruim que você tem aí? Você pode fazer isso. Leva tempo? Leva. Às vezes é um saco? No início porque você não consegue ver muita coisa, mas depois de um tempo, você começa a enxergar. Você precisa passar a subir degraus, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter que se esforçar um pouco aí para tentar buscar esse fôlego interior, buscar essa força interior. E aí, quando você alia isso, entende os paradigmas, entende como é o seu programa de saúde, qual que é a sua autoimagem, e tem atitude e sustenta ela, aí você vai conseguir alcançar seus resultados. E depois disso, você já fica num outro patamar. Você já fica mais em cima aqui no nível. E aí isso já começa a transformar em hábito, você já não quer voltar para cá. Já passou a ser um novo paradigma. Então, a gente vai falar muito sobre paradigma. Eu estou só dando uma passada aqui para trazer 3 maneiras de você observar se você está sendo sabotado por você mesmo, se você está no piloto automático, está conseguindo gerir sua vida no que diz a vida da saúde física, da saúde mental, né? Da espiritual, que aí cada um faz o que quer, cada um vai seguir o que quer. Mas isso que eu estou falando aqui é essência, é coisa que você tem que saber, porque isso aí é que vai te mover para onde você quiser. Para perder peso, para ganhar. Não é tão simples, mas com método, né? Você persistente, seguindo firme e forte, né? Entendendo os conceitos do paradigma, como isso te atrapalha, você vai conseguir ter os resultados que você almeja e duradouros, porque não adianta só fazer um ano e depois parar, porque vai perder, não tem jeito. O corpo é uma máquina e assim como qualquer máquina aí que você manuseia na sua fábrica, a sua máquina aí do dentista você precisa para utilizar aí, lá as dos médicos, tudo precisa de manutenção. Você acha que o seu corpo não vai precisar? A sua mente? A mente, gente, é interessante. Assim como a gente treina os músculos, a mente também precisa ser treinada. E eu até fico assim meio... eu queria ter descoberto isso antes. Eu tinha já alguns conceitos, se alguém me acompanha aí nos meus trabalhos, nos próprios stories, aí vai ver que eu escrevo disso já tem muito tempo, sobre a mente, sobre o poder disso, né, na nossa transformação. Só que agora eu entendi um pouco mais sobre isso, porque eu aprofundei nisso. E eu vi o poder que a gente tem de mover as nossas montanhas, né? As nossas barreiras, mover da nossa frente e deixar o caminho aberto para a gente alcançar o que a gente quiser. Bom, eu fico muito agradecido por você estar aqui com a gente, acompanhando, seguindo, curtindo, dando mensagens positivas para a gente sobre o trabalho. Também peço para você curtir aqui embaixo, compartilhar, acionar o sininho das notificações, ficar por dentro do que está acontecendo. E
eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas para a gente poder aumentar a família Metavida 8S. Beleza? Um forte abraço e até breve.